Fala pessoal, beleza? Final de semana, tá? A gente vai aqui para o nosso recap semanal. E aí a gente conversa aqui, né, sobre contexto de mercado, vamos bater um papo sobre índice, sobre dólar, tá? E, claro, né, quem pratica melhora, tá? A gente está aqui, né, no final do mês, talvez seja até interessante a gente dar uma olhada aqui, né, no gráfico mensal, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico mensal. Acho que pouca gente pratica isso, mas afinal de contas, né, a gente está num fechamento, né, de mês aqui. Gráfico mensal, pessoal, você até vê de maneira um pouco mais prática, né, aquela movimentação do semanal que às vezes não faz muito sentido para muita gente, né? Mas você vê aqui, ó, o, o, o ciclo de mercado, né, você acaba vendo aqui de maneira um tanto quanto mais clara, né, a ideia de um canal. Para quem acompanha os vídeos há mais tempo, né, a gente vem conversando que o Edge, né, inclusive tem algumas postagens lá do Instagram, né, escrito, que o Edge e fundo duplo ainda assim é um setup de compra interessante, tá? Vendo o gráfico mensal, a gente consegue contabilizar aqui de maneira prática, né? Você consegue contar algumas formas, né, de puxada. Você pode contar aqui como essa primeira correção, segunda, terceira, certo? Ou você pode contar, né, a partir dessa primeira aqui que teve retomada, uma, duas, três puxadas, tá? De uma maneira, você tem a possibilidade de uma wedge com o fundo duplo mais baixo. Da outra maneira, né, você tem a possibilidade, né, da construção de uma wedge. Né? Você tem a possibilidade de contabilizar que três puxadas está dentro dessa movimentação. Sempre que a gente tem, né, três puxadas, o Brooks fala para a gente dar uma pausa, né, na possibilidade de venda, né, de pelo menos aquela pausa de venda imediata. Então, assim, já não seria mais tão interessante a gente estar vendendo, que a não ser que a gente tenha um cenário muito interessante. Tá? O Edge com fundo duplo, como eu falei, ela acaba sendo ainda, né, um cenário interessante para compra. Tá? Por que ele acaba sendo um cenário interessante para compra? Porque você está contabilizando quantas vezes, né, os vendidos tentaram realmente continuar o mercado de um ponto de parada, né, tentaram dar continuidade. E os comprados acabam gerando algumas correções. Então aqui você contabilizou uma tentativa de rompimento, ele não conseguiu ter continuidade a partir desse ponto. Depois ele tenta mais uma vez ter rompimento, né? Rompimento real acaba não tendo essas movimentações, né? Ele acaba tendo uma movimentação um pouco mais rápida, mais dinâmica, direcional, tá? E aí eles tentam uma segunda vez. Depois eles tentam uma terceira vez. Na terceira vez, os comprados já começam a ver isso daqui como uma certa oportunidade. E aí, quando ele às vezes faz um fundo duplo, você tem ainda, né, mais uma tentativa de falha dos vendidos de romper essa movimentação. E os comprados podem ver isso daqui como uma boa oportunidade, tá, de participar do mercado. Talvez num pullback aqui, ou mesmo, né, entrando no risco dessa movimentação. Tá? Então, você quando a gente pensa nessa ideia de puxadas, né, a gente não está contabilizando puxadas, a gente está contando tentativas de rompimento. Então, os vendidos tentaram romper uma vez, tentaram romper uma segunda, tentaram romper uma terceira, tentaram romper uma quarta. Ou uma, duas, três, fundo duplo mais baixo. Tá? No mensal, né, aqui é gráfico mensal, então a gente tem que fazer essa análise nesse período. Ponto, né, de inflexão importante para nós está aqui. Né? É um dos pontos, né, se você considerar isso daqui como uma wedge, para que haja, né, reversão no mensal. Lá no diário a gente já conversou, né, isso durante o mês, de quando teve, né, a possibilidade de ter uma melhora de alta, né, e vocês viram algumas coisas irem acontecendo, né, conforme a dinâmica do preço, tá? Do estudo do preço. Então, aqui, né, você tem a possibilidade de uma wedge com fundo duplo, tá? E o wedge com fundo duplo ainda assim é um cenário interessante. O mensal está fechando, até bacana, né? As médias estão flexas, se vocês analisarem a média móvel de 20, ela está sem direção. O preço está entre a 20 e a MM9. Essa movimentação, né, ela ganha um potencial de lateralidade, tá? Também. Por quê? Porque médias retas, né, dão a possibilidade de lateralidade. Então deixa um pouco mais a possibilidade, né, de ter uma movimentação tanto de alta quanto de baixa. Mas ela é um pouco mais ascendente, né, porque você vê que o fechamento dessa barra ele rompe em bastante, né, a máxima da barra anterior e de várias outras máximas, né, pelo menos desses quatro fechamentos aqui ele está acima, tá? Então ele acaba tendo um pequeno diferencial, tá? Mas nada impede, né, que você tenha, por exemplo, no mensal um doji, o preço tentando vir
contra as médias retas, né? Então, aqui acaba sendo, né, um cenário bem comum, né, de lateralidade, é quando o preço encontra as médias tentando reverter. Mas essa movimentação ela é positiva e a gente está em um cenário diferente desse cenário aqui, que aqui ainda era só uma terceira puxada, agora a gente tem duas formas de terceira puxada ou uma wedge com fundo duplo. Então essa movimentação aqui ela tem um potencial um pouco melhor, tá, para continuidade do que essa aqui. Tá? Ela tem um potencial melhor de possibilidade de continuidade. Tá? E aí a gente só vai ver, né, essa barra aqui agora lá no final do mês que vem. Tá? Aqui no semanal, né, a gente tinha a possibilidade de uma wedge um pouco mais próxima, tá, da nossa movimentação. Aqui, aqui é aquele grande canal amplo, né, aqui você vê um canal amplo complexo, correções profundas, tanto compradores estão, né, ganhando dinheiro nas subidas, quanto vendedores. Vendedores ganhando um pouco mais, né, porque eles têm o mercado renovando mínimas, né, e não estão, né, renovando as máximas prévias. Tá? Aqui no semanal, a gente tinha, né, algumas linhas de pensamento também. Aqui no diário, se vocês lembrarem, né, a gente tinha outra possibilidade de wedge aqui no diário, e aí quando ele renovou esse ponto de inflexão, a gente conversou que havia, né, uma possibilidade de alta. Tá? Aqui no semanal, ele renovou o ponto de inflexão de uma wedge. Quando ele renova, quando o mercado consegue fazer isso, que é renovar um dos pontos de inflexão, ou seja, uma máxima, tá, de inflexão que levou, né, a possibilidade da construção do sentido dessa wedge. Tá? Quando ele renovou essa máxima, né, aqui era uma região de difícil, né, rompimento, a gente conversou sobre isso, que rompimento e continuidade direto, né, seria algo um tanto quanto difícil. Primeiro, porque não há bom alinhamento das médias, isso você descobre estudando, né, o comportamento dos preços em relação à média, saber aquilo que você pode esperar, né, com base nisso daqui. Volta à aula e assiste, né, a aula lá de médias móveis. Você teve algumas oportunidades de gatilho de compra aqui no semanal, tá? Essa compra aqui, a princípio, ela é só para um teste, por exemplo, da MM50, né? Geralmente a gente não aposta muito em reversões, né? Mas o mercado, ele gerou agora, né, a possibilidade de se tornar agora, então, né, uma lateralidade, tá? Ou mesmo uma reversão. Por quê? Ele veio, né, testar a máxima de um ponto de inflexão. Aqui é a região de 61.8 dessa perna e aqui a gente tinha uma POC. Então, por isso, né, que quando a gente estava no semanal por aqui, né, a gente conversou, né, da possibilidade do mercado fazer algum tipo de correção. Até onde vai vir essa correção, né, aí, né, a gente tem que ir acompanhando como que essa movimentação vai se desenvolver. Né? Porque se isso daqui vira um microcanal, né, talvez a gente tenha uma movimentação um pouco mais profunda. Se essa movimentação se desenvolve mais com característica de lateralidade, a gente não espera que ela desenvolva tanto, né? Porque se é só lateralidade, significa que, né, os comprados estão fortes e uma correção só no tempo realinharia as médias, né? E aí ficaria mais fácil ter um desenvolvimento de alta, tá? Então, isso aqui é um pensamento que você vai tendo conforme as barras vão se formando e você vai pensando se ele vai ter mais uma movimentação um pouco mais profunda de baixo ou se, né, essa movimentação ganha um potencial mais de lateralidade e de mais fácil rompimento, porque as médias se realinhariam, ficaria mais fácil das médias, né, ganharem um bom alinhamento aqui, de maneira posterior aqui a uma lateralidade, tá? Do que se tiver uma correção um pouco mais profunda. Aí a lateralidade acaba sendo um pouco mais provável, tá? Por que que agora, né, ganhou potencial de lateralidade ou de reversão? Porque antes disso, pessoal, era só potencial de baixa, né? Você estava vendo, ó, o mercado, né, deixando máximas cada vez mais baixas, tá? Máximas cada vez mais baixas. E aí, de repente, ó, ele reverte essa máxima. Ele já deu também segundo alvo dessa movimentação, tá? E isso aqui é interessante você ficar fazendo, porque se você não repete isso, você não tem aquela confiança de conduzir o preço até determinado alvo, e você também não sabe exatamente onde que você pode sair. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas o Trade System ele dá quantos pontos? Eu falei, cara, você está no mercado de renda variável, você quer quantos pontos de stop fixo, né? Você quer usar um stop de 100 pontos e você quer pegar 300 pontos? Cara, esquece o mercado, tá? Muito provavelmente, né, não vai ser bom para você. Ah, vou usar um robô. Esquece o mercado. Provavelmente você vai gastar dinheiro à toa, tá? E se você, né, começar a analisar, né, tinha várias razões para você pensar em ponto de parada nessa movimentação. Né? Aqui é a região de 61.8, aqui é um topo duplo, um ponto de parada anterior. Aqui tem uma POC, né, uma região de POC. Então, para nós aqui, tem esses três sentidos. Isso pensando, né, no movimento de correção. Além disso, o mercado também deu o segundo alvo dessa movimentação. Segundos alvos, muitas vezes já são suficientes para realizar algum tipo de pullback. Tá? Então,
quanto mais você estuda, né, mais você acaba tendo confiança naquilo que você acaba, né, projetando. Tá? Então agora a gente tem aqui a nossa L1, né, dentro dessa movimentação aqui. Essa movimentação foi como, Luciano? Ela foi uma movimentação em micro canal de alta? Aqui no semanal não. Né? Você tem aqui uma boa barra, tá? Uma boa barra de tendência, uma segunda boa barra de tendência, uma terceira. Após a terceira foi um doji. Apesar de não haver correção, tá, aqui nessa movimentação, não tem correção, não vem abaixo de barras, não vem abaixo de barra. Aqui veio, tá? E aí ele iniciou uma nova tentativa de micro canal. Boa barra, boa barra, boa barra. Depois doji de novo, tá? Então aqui a gente tem a nossa L1. É um topo duplo, né? Talvez a gente enfrente ainda uma lateralidade, um pouco mais, e aí numa movimentação de nova máxima, depois na perda da nova mínima, você tem uma L2, e talvez essa L2 desenvolva um pouquinho mais para baixo do que essa movimentação aqui inicial, tá? É uma possibilidade, tá? Da mesma forma o mercado pode vir de uma vez. Só que essa movimentação ela foi até uma movimentação muito ascendente. Ela não é o melhor microcanal. Por quê? Porque aqui é um doji, porque aqui é um doji. Ela não é o melhor microcanal, porém ainda é um microcanal, tá? Ela só apresentou essa correção e todos os fechamentos, né, apesar dos dojis, são fechamentos de barras positivas. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras positivas. Essa é a primeira, né? Apesar da região ser muito interessante, você ainda pode enfrentar um pouco de lateralidade por aqui e talvez uma L2, né, desça um pouco mais. Como que funciona, Luciano, para eu ver uma L2 aqui, tá, nessa movimentação? Aqui eu tenho uma L1. Eu só vou ter L2, né, quando o mercado renovar essa máxima, não importa o fechamento, só precisa que a máxima da barra passe para cima da máxima desta barra, e aí posteriormente uma barra seguinte, né, venha abaixo da sua mínima. Isso vai ser uma L2, tá? Se o mercado só desenvolve, por exemplo, uma movimentação de queda, né, por exemplo, faz isso aqui, ó. Né? Aqui, Luciano, já é L2? Não, não existe, como eu falei. Para ter L2, você precisa que pelo menos, né, a máxima da barra venha acima da máxima da barra anterior. E para ter realmente a L2, né, você precisa da perda dessa mínima, tá bom? Então, pensando numa possibilidade ainda de lateralidade, talvez numa L2, né, que é uma entrada mais segura, trazida pelo Brooks, seria uma possibilidade de vender num topo duplo, tá? Beleza? Então, conversando aqui do semanal, a gente vem aqui para o gráfico diário, tá? Para bater um papo e ver como é que está o mercado por aqui. Aqui no gráfico diário, pessoal, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que a gente está aqui, né? A partir do momento que a gente vê a movimentação como tendência, a gente não espera, né, reversões abruptas dessas movimentações, tá? Aqui, pessoal, para essa movimentação ter possibilidade de cair, ela precisa da mesma coisa, né? Às vezes fica um pouco cansativo para repetir para vocês isso daqui, mas a gente precisa que o mercado tenha pelo menos um gap de média, né? Que são 2 barras abaixo da média móvel de 20. Isso daqui ainda assim será um setup de compra, tá? Então ainda há a possibilidade de uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta pode sinalizar para a gente uma MTR, que isso daqui pode inicializar uma lateralidade ou mesmo, né, uma reversão, tá? Então o mercado ele precisa repetir todo aquele ritual que a gente trabalha lá nos 5 minutos, só que agora aqui no gráfico diário. Então vocês têm que começar a pensar na dificuldade disso daqui, né? Então a gente ainda pode enfrentar a lateralidade aqui por um tempo, né? A gente ainda pode enfrentar lateralidade aqui por um tempo, até ele conseguir, por exemplo, fazer o gap de média. Quando ele fizer o gap de média, ainda assim, vai ser uma possibilidade de setup de compra, né? Então a gente ainda pode ter mais movimento altista, pode deixar um topo mais baixo, e aí depois, finalmente, né, reverter. Foi o que aconteceu, né, na sexta-feira, tá? A gente dá uma olhada no gráfico lá, um pouco mais próximo, que eu acredito que seja melhor. Então, aqui a gente está numa primeira possibilidade. Aqui tem um gatilho de venda, mas eu falo para vocês, não seja um primeiro a vender. Quer vender, espera o gap de média, espera voltar a subir, aí você participa da venda, pensando, né, se é um topo mais baixo, pensando numa nova mínima. E aí você tem primeira possibilidade de alvo, que seria só uma nova mínima. Você só vai ter a projeção de alvo se ele romper o fundo, tá? Se ele não romper o fundo, é só uma nova mínima. Aí o mercado só fica lateral, tá? Então, isso daqui é estudar estruturas, é estudar o desenvolvimento, um pouco mais de movimentação, um pouco mais ampla do mercado, tá? 60 minutos, como é que a gente está? Aqui é aquilo que a gente falou, ó. Tendência de alta, algo como a gente viu lá no diário, ó. Tendência de alta, duradoura, preço trabalhando acima da 20, não conseguiu fazer gap de média, continua a movimentação. Aqui que teve, né, o primeiro gap de média, aqui não, aqui também não. Aqui que tivemos, né, não, aqui.
né? Aqui, ó, nosso primeiro gap de média, nas nossas primeiras duas barras, tá? Fechando completamente abaixo da média móvel de 20. Beleza, como a gente comentou, ainda é um setup de compra. Isso vai dar certo toda vez, Luciano? Não, nada dá certo toda vez no mercado. Se tivesse um setup que todo mundo entrasse do mesmo lado, não teria mercado, né? O mercado normalmente ele é bilateral, por isso que o Brooks nos ensina, para a gente tentar pensar dos dois lados, tanto de compradores quanto de vendedores. Compradores queriam algum tipo de pullback para movimentação. Isso aqui é um pullback ainda, tá? Preço vindo abaixo da média móvel de 20, tirando uma lateralidade, ainda é pullback, tá? E aí, algumas pessoas que não conseguiram participar durante toda essa movimentação aqui, porque é uma movimentação difícil de entrar, por quê? Porque é super tendência, conseguem entrar aqui, conseguem entrar aqui, conseguem entrar em correções na 20, né? Tá? Então, aqui tivemos o gap de média. Depois do gap de média, fez um topo mais alto, possibilidade de MTR. MTR pode se desenvolver de várias maneiras, de topo duplo, de topo triplo, de nested wedge, né, e aí vai. Em correções, né, às vezes ele volta a descer, volta a subir, correção do 61.8. Então tem várias maneiras disso daqui se manifestar. O Wyckoff estuda muito nessa linha, né, ele pensa mais em movimentações completas do que em mera desenvolvimento do preço. Ele pensa que o Brooks ele trabalha tanto barra quanto desenvolvimento completo do preço, né? Então são caras que são realmente muito competentes, né, naquilo que estudaram. O edge, né, fechamento em edge, o mercado abriu reagindo a essa movimentação. E aí você teve, né, a movimentação de renovar um ponto de inflexão, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, só que num tempo bem maior. E aí, ó, você tem aqui, né, de maneira bem clara, uma wedge, ó, o ponto de inflexão dela está aqui. Aqui está o edge, né, 1, 2, 3 puxadas. E aí ele renovou um ponto de inflexão. Quando ele renova, a gente pensa, né, numa nova mínima. Essa nova mínima se desenvolveu de uma maneira um pouco mais difícil. A gente está falando de 60 minutos, aqui levou 2 dias, né? E aí você viu o mercado vir para a nova mínima depois de um topo duplo, que é uma figura de venda, né? Todo topo duplo ele é a possibilidade de uma lateralidade. E aí se ele falha e começa a desenvolver uma movimentação de baixo, você espera pelo menos a nova mínima. Qual a nova mínima? A da inflexão que trouxe o mercado para o edge. Então seria pelo menos vir até aqui, tá? Alvo só quando realmente tem rompimento, gap, né, para você tá trazendo essas movimentações para isso. Funciona, Luciano, a questão de alvos? Cara, você vai ter que estudar para você poder confiar. Por mais que eu fale para você que funciona, se você não fizer a tua parte, você não vai fazer. Você não vai acreditar, né? A partir daqui, ó, teve o rompimento real dessa movimentação. A partir de onde, Luciano? A partir daqui, ó. Tá? Onde que eu tenho gap? Para mim, eu só considero rompimento quando eu tenho gap. Se a barra seguinte tivesse voltado e fechado, para mim aqui era mera violação, tá? Então aqui eu tenho um gap aberto. Se eu tenho gap aberto, a partir de então, eu tenho o primeiro alvo dessa movimentação. Aqui é o segundo, tá? Essa aqui onde eu travei é o segundo. O primeiro alvo dessa movimentação estava bem aqui, ó. Então o primeiro alvo dessa movimentação estava aqui. E aí o mercado volta, corrige, abre num gap de alta, mas deixa um topo mais baixo, sabe? Isso daqui tem que continuar sendo uma possibilidade de alvo. Claro que isso aqui é algo macro, né? A gente está estudando algo macro, mas você estuda o macro para o micro. 60 minutos a gente já usa bastante. Principalmente para ver direção, para ver possibilidade de alvos, tá? Para pensar, né? Tá? Então, primeiro alvo, né? E aqui foi o segundo alvo. A gente conversou aqui na manhã ao vivo. Até falei para vocês aqui que aqui era difícil de romper, né? Essa movimentação era uma movimentação difícil de romper. Por quê? Porque ela era uma possibilidade wedge. Opa, deixa eu só corrigir aqui a ferramenta. Ela era uma pequena possibilidade wedge. Como eu falei, não era das melhores, as mais inclinadas, né? Elas têm um potencial melhor, né, para gerar algum tipo de movimento corretivo. E ela tinha, né, como resultado o alvo deste rompimento. Lembra que a gente falou um pouco antes que quando dá o segundo alvo, muitas vezes o mercado faz algum tipo de pullback, né? E aí ele veio, quando ele atingiu esse fundo duplo aqui e deu o segundo alvo, né, ele fez um pullback. E aí aqui, dessa vez, era um fundo triplo, né? Para quem assistiu a aula de wedges, sabe que fundo triplo tem o mesmo potencial de uma wedge. Lembram disso, né? Para a galera que já revisou e anota, né, aquilo que foi estudando, fundo triplo, pessoal, tem o mesmo potencial de uma wedge, tá? Tem potencial para reversão. Por quê, Luciano? Porque é uma tentativa de romper, uma segunda tentativa de romper, uma terceira tentativa de romper, que não está tendo sucesso. E aí se ela volta a subir, né, ela pode romper isso daqui, e aí ela te dá alvo, te dá um movimento projetado. E isso daqui são os poucos momentos que
o mercado está em desequilíbrio, né? Porque isso daqui é equilíbrio, o mercado bilateral, e aqui o mercado está desequilibrado. Fica um mercado um pouco mais altista, né? No caso aqui, com compradores aqui dominando essa movimentação. E isso acaba sendo aquilo que você teve. A gente falou que aqui a gente estava num bom, né? Que era um modo rompimento, tá? Aqui, né? Que era um triângulo, você via isso daqui de maneira um pouco mais clara lá nos 5 minutos. E aí essa movimentação teve, né? Seu rompimento. Abre no gap de alta, volta, tenta renovar a mínima, né, mas falhou ali também, né, nos 5 minutos. E aí depois disso daqui, ó, tem um rompimento dessa máxima. Quando rompeu essa máxima, Luciano, o mercado foi até onde? E aí, como falei, você tem que praticar. Ó. Primeiro alvo aqui, segundo alvo, aonde, pessoal? Está o segundo alvo? Na máxima da movimentação, em regiões de topo duplo. Né? E agora você não está vendo mais o semanal, você está vendo os 60 minutos. E aí você está vendo repetir a mesma movimentação que você viu que a gente conversou lá no semanal, tá? Então, pela fractalidade dos tempos gráficos, você pode estudar isso daqui da mesma maneira, tá? Então, se você aprendeu, se você começa a fazer backtest, se você repete uma centena, uma milhar, né, de backtest, com o tempo isso daqui vai ter que trazer algum tipo de resultado para você, tá? Deu alvo, está apresentando uma correção. Renovou máxima. Só que aí a gente sabe que lá no diário a gente também já deu alvo, a gente tem a possibilidade lá do semanal descer um pouco mais. A gente está pensando em tudo isso. A gente está pensando na possibilidade de gap de média lá no diário, então pode descer um pouco mais. Pode manter essa lateralidade mais um tempo. E em algum momento vai romper o fundo. E aí vai trazer o gap de média, né, à tona, tá? Para isso ele vai ter que romper a MM200 aqui nos 60 minutos também, certo? Então, tem que estudar dessa maneira, né, de maneira mais ampla. Está corrigindo, beleza, está corrigindo até onde? A gente está em cima do 61.8. Se tiver uma 2BR aqui, com essas médias laterais, pode já inicializar uma lateralidade por aqui, ó, tá? E nisso você já vai pensando para a semana, né? Você já começa a pensar, né, em como que o mercado pode se desenvolver, né, para o preço durante a semana, né? Porque você está em cima de uma região de correção, você está em cima do 61.8. E aí talvez, olhando um pouco mais profundo, né, analisando o gráfico um pouco mais amplo, você encontre aqui talvez um fechamento numa possibilidade de wedge. Se é um fechamento numa possibilidade de wedge, semana pode abrir com um movimentinho de alta. Se romper, você sabe que o mercado pode te dar duas pernas de baixa, tá? Você tem uma região de POC, você tem 1.200 aqui para ter algum tipo de pausa. Então você vai, né, construindo conhecimentos, tá? As médias não estão no melhor cenário do mundo, por exemplo, um desenvolvimento em linha reta. Esse daqui é o melhor desenvolvimento, né, de médias para um deslocamento melhor, tá? E, né, por mais que às vezes não pareça, o mercado muitas vezes ele dá alvo, tá, de movimentações. Ó. Aqui ainda não, né? Mas aqui você tem um rompimento. E se aqui você tem um rompimento, meu caro, isso daqui, ó, é um alvo, tá? De movimentação do preço. Esse aqui você pode guardar, né? Tá em 118, 317. Por quê? Porque já tem gap. Sim, você... Ah, mas voltou a subir, Luciano, virou tudo uma lateralidade. Beleza, não chegou a dar teu alvo, né? Aqui faltou tão pouca coisa, né, que às vezes você até pensa em deixar isso aqui para o santo, né? Mas o mercado ele trabalha muito essa questão de alvos, sabe? Até mesmo no minuto você consegue ver pequenos rompimentos dar essas movimentações de alvo, mas para isso você tem que exercitar. Se você não exercitar, você não vai acreditar e aí você não vai conduzir a operação, né, até determinados alvos. Você vai ter que fazer isso daqui, refazer, fazer, tá? E aí a gente vai dar uma olhada aqui nos 5 minutos. Eu olho 15, tá, pessoal? Sempre mantenho 15 aqui em mente. Para quê? Para ter uma visão um pouco mais macro, se eu posso alongar um trade, se eu não posso. Aqui, uma das dificuldades do dia de hoje, né, acaba sendo explicado, né, de sexta-feira, acaba sendo explicado por essa movimentação. Isso daqui, ó, se tornou uma tendência. A gente vinha, né, de uma tendência de baixo, né, veio de uma movimentação forte, ó, de baixo, gerou uma lateralidade, gerou mais um impulso de baixo. Aqui é a ideia do modo rompimento, né, que você tem um triângulo, né, se fechando, e aí o mercado vira uma movimentação de alta. Se você simplesmente contar as barras aqui, você vai ver muitas barras aqui acima da média móvel de 20, 34. E aqui no 15 minutos, né, na sexta-feira, né, você via a dificuldade daquilo que teve que acontecer nos 5 minutos ter que migrar para o 15. E isso gera a possibilidade de uma descida mais difícil. Né? Até postei lá no Instagram que para descer precisa de pelo menos um gap de média. Ainda vai ser um setup de compra para a possibilidade de um MTR. E aí vai, né? Vai desenvolvendo aquele mesmo ciclo, tá? Mas uma das formas de você pensar que essa movimentação ia ser difícil é que o gap de média que aconteceu nos 5 minutos aqui, né? Ele só veio acontecer no 15, pessoal, aqui, ó,
tá? Bem depois, horas depois, tá? A cada 4 barras aqui você tem 1 hora, horas depois. E aí aqui que teve o gap de média. E isso daqui é a MTR do 15. E aí depois é que teve uma movimentação um pouco mais agressiva. Por quê? Porque você só teve essa movimentação inicial, ó, nos 5 minutos, aqui no começo da manhã. Ela só veio acontecer aqui no 15 minutos, como foi uma tendência duradoura no dia anterior, só veio acontecer mais tarde, né, aqui no 15 minutos, tá? Beleza? Então, só para vocês darem uma refletida. E aí a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos e conversa um pouco sobre os dias aqui. Para eu não me alongar demais e também não tomar tanto tempo de vocês, nem mesmo o meu, tá? E aí, você tem aqui o mercado abrindo num gap de baixa, né, na segunda-feira, né? Mercado abrindo em gap de baixa, você tem a possibilidade de ter, né, um mercado vendedor, né, aqui no dia 26, gap de baixa. Ele volta, fecha o gap, né, volta, fecha o gap. E aí a gente sempre pensa, né, em como que foi, né, o fechamento do dia anterior. Esse fechamento do dia anterior, ele está onde? Ele está em cima de uma resistência, ele está numa lateralidade. Por quê? Porque se ele abre no meio da lateralidade, eu posso ter mais lateralidade, né? E aí se eu estou pensando em lateralidade, eu não posso estar comprando alto, nem posso estar vendendo exatamente baixo, né? Eu vou precisar de um rompimento. Para quê? Para que eu possa projetar alguma coisa. Porque se eu ficar tentando achar rompimento aqui, né, no meio dessa movimentação, muito provavelmente você vai tomar vários stops, tá? Então aqui você tem uma movimentação que tenta, né, vir para uma movimentação de alta, você tem um bom tentativa de realinhamento, e aí o mercado volta a subir. E nisso você está sempre procurando, né, uma estrutura. Aqui você tinha a POC, que acabou segurando o preço em alguns momentos, né, você tinha a máxima do dia, que é a sua máxima até então, você tinha aqui a mínima do dia, que foi renovada, né, nessa movimentação. Quando ele voltou a subir, ó, ele tem uma movimentação de lateralidade que é muito comum. Olha essa barra. Né? Essa barra é excelente, ela é maior do que todas as outras barras. Mas ela tem um porém. Né? Ela não rompe ninguém, ela não rompe nenhuma máxima, ela não tem continuidade, que é a sacada do rompimento. A sacada do rompimento é ter a continuidade. Muitas vezes ainda é melhor você entrar inclusive no pullback, porque aí no pullback já vai ter o gap aberto, e aí você participa para o movimento projetado. E aí ela não consegue renovar a máxima. E aí o mercado deixa um bom doji, fecha o gap aberto, né, que era a possibilidade disso daqui gerar aceleração, né, gaps abertos são movimentos que tem geralmente em tendências, né, e aí você vê uma excelente barra de reversão, uma 2BR aqui, que limpa, né, todo mundo, tá, e aí te deixa um gatilho. E aí aqui, né, ficava uma oportunidade de venda, com alvo, né, aqui. Por que alvo ali, Luciano? Porque você vai pegar a máxima do dia, né, você está pensando no intraday, você vai pegar a mínima rompida e você tem a possibilidade de segundo alvo. Tá? Segundo alvo é a movimentação que o Brooks usa, tá, pessoal? Terceiro alvo é só em dias de excelente tendência. Beleza, Luciano, tudo bem, tô começando a entender. Né? Você está falando sobre alvo, sobre rompimento, e aí aqui você teve outro rompimento. Quando que você vê o rompimento? Com esse gap aqui, ó. Tá? Com a barra sozinha, você vê o rompimento? Não, você vê o rompimento depois da segunda barra, como a gente falou, a continuidade, ó, aqui está o gap, certo? Gap aberto, né? Você tem aqui máxima, você tem a mínima, você tem o primeiro alvo dessa movimentação. Ele parou no primeiro alvo e gerou um pullback. Essa movimentação deu o segundo alvo? Não, tá? Essa movimentação aqui não deu o segundo alvo. Chegou próximo, mas não deu. Então, se você esperava exatamente sair no segundo alvo, você ia ter que mudar de ideia quando o mercado começa a apresentar algumas barras contra você. Aí já não é tão interessante você ficar brigando com o mercado. Né? Afinal de contas, não é uma aposta. Tá? Então, às vezes o mercado faz nova mínima e corrige. Né? E às vezes, quando ele corrige com esse tipo de movimentação aqui, ó, é melhor você sair fora. Você tem uma barra de alta, né, aqui, uma barra de alta, uma segunda barra de alta, uma pequena barra de alta, uma quarta barra de alta, uma quinta barra de alta. Cara, isso aqui é um microcanal. Você quer ficar contra um microcanal, né? É um microcanal. Se fosse uma movimentação lateral, muito provavelmente a gente ia ter mais uma outra perna e o mercado viria aqui. Mas isso daqui não é uma movimentação do tipo que deixa voltar o preço. A gente pensa nesse tipo de movimentação, a gente analisa a barra, a gente pensa nisso daqui, e a gente estuda pensando, né, no mercado, e aí você vê só uma correção lateral. O que é uma correção lateral? Uma correção no tempo. Né? O mercado está desenvolvendo por hora aqui, ó, sem nenhum deslocamento para baixo. Né? Você está aqui acima do 38.2, a correção curta e rasa. Geralmente o que acontece? Para cima, né? A favor do microcanal, tá bom?
Isso daqui é praticamente a ideia da volta em V, né? Tá? Voltou com pressão tão boa, né? Praticamente quanto desceu, tá? Então, a forma que o mercado se desenvolve, ela é importante pra gente, tá? Então aqui você teve aquela oportunidade de vender aqui inicial, depois ele deixa topo mais baixo, você já tinha estrutura, né? Nova mínimo, ele volta a apresentar algumas barras de baixo, ó, nova oportunidade de venda, nova oportunidade de venda, qual que era o teu alvo? Nova mínimo. Ele já rasgou de uma vez. E aí ele apresentou outro rompimento, e aí você teve o primeiro alvo, tá? E aí depois disso daqui, né, já não desenvolveu mais uma movimentação de baixo, não no mesmo dia. Voltou em micro canal. E aí, Luciano, chegou a dar alvo? Você está o tempo todo falando, né, sobre o rompimento, se rompimento funciona, se rompimento dá alvo. Você consegue entender, né, que aqui você tem rompimento, né, você tem gap aberto. Ó, a gente pode trabalhar a mínima, máxima da movimentação. Ele deu o primeiro alvo. O que é isso daqui? É um topo duplo. Certo? Vocês concordam comigo que isso daqui é um topo duplo? Né? E aí ele deu alvo. Beleza, Luciano. Tudo bem, deu alvo. Isso daqui é mais maçante, né, de fazer com vocês por muito tempo. Porque aí o vídeo fica muito, muito chato. Para vocês e talvez para mim também. Mas... E essa movimentação aqui, Luciano, ó, deu primeiro alvo, né? Tem rompimento? Tem. Quando que tem rompimento? Quando tem gap, tá? Gap. Tem rompimento, voltou a corrigir, parou na POC. Para nós essas coisas fazem sentido, para vocês tem que fazer sentido, para mim faz sentido, tá? O preço volta, não rompe a POC e volta a descer com uma boa barra de ignição. Beleza, Luciano. E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar alvo, tá? E aí você tem a máxima da movimentação ou dessa lateralidade aqui, ó. Tá? Você tem a máxima dessa movimentação. E aqui você tem um primeiro alvo. E aqui você tem um segundo alvo. E aí o mercado fecha em um terceiro alvo, né? Nesse dia aqui a gente conversou que por conta dessas características do mercado ter fechado aqui, né, no terceiro alvo, por conta do mercado, né, tá aqui na região, né, de 61.8, tá? Por conta, né, do mercado ter fechado aqui em uma possibilidade, né, de wedge, né, você pode pensar, né, em possibilidades do mercado, por exemplo, né, abrir e gerando algum tipo de movimentação de alta. Seria em resposta, né? A gente acabou de falar que geralmente quando o mercado dá alvos, né, ele apresenta algum tipo de movimento corretivo. Aí a gente sabe como é que vai ser exatamente esse movimento corretivo. Mas a gente sabe que determinadas regiões do preço, né, elas acabam fazendo sentido. Se, por exemplo, o mercado abre aqui dentro, né, dessa movimentação, eu sei que eu estou dentro do range, ou seja, eu estou dentro de uma possibilidade de lateralidade. Eu preciso de rompimento para eu ter alvo, ou eu preciso de lateralidade para tentar vender por aqui, para tentar sair no meio da movimentação parcial, quem sabe pegar um pouco mais, tá? Mas eu sei que dentro dessa possibilidade aqui, eu estou numa possibilidade de lateralidade. E eu sei que se romper, né, essa movimentação, eu posso ter uma movimentação um pouco maior, né, de baixo, tá? Para cima, né, você pode projetar isso daqui, e isso daqui vai te levar, né, a algumas possibilidades de alvo, certo? Mínima é a máxima, você tem aqui, ó, possibilidade do primeiro alvo. Já deu aqui de maneira quase imediata. Aqui a gente entende como um Fab 4, né? A gente tinha aqui uma região, um range de lateralidade, o mercado abre acima do topo duplo e fecha acima da 200, né? E aí a gente tem aquela possibilidade do estudo do Fab 4. Esse aqui é o perfeito? Não, já falei para vocês que o perfeito, né, o melhor tipo de Fab 4 é quando a gente tem um fechamento com um range, né, mais estreito, e aí o mercado abre acima dessa lateralidade, acima da média móvel de 200, na média móvel de 200, preferencialmente passando aqui na região do gap, algo como isso daqui, e aí o mercado desenvolve, né, até dar devido aos alvos. Opa, Luciano, ele deu o primeiro alvo. E ele, o que mais que ele fez? Ele deu o segundo alvo. Região de POC. Aqui já é bom a gente parar de comprar, tá? Pelo menos até a gente ver uma possibilidade melhor de correção aqui para uma movimentação de alta, tá? Por quê? Porque o mercado deu o alvo. O mercado atingiu o alvo, tá? Então, se ele atingir o alvo, é melhor, né, eu estar ali atuando a favor, né, dessa possibilidade de pausa do mercado. A gente acabou de falar, e olha quantas vezes isso daqui já repetiu nesse backtest que a gente está fazendo. Isso aqui é um backtest, tá? Isso aqui é algo que vocês têm que fazer todos os dias. Mercado parando no segundo alvo, mercado apresentando uma correção no segundo alvo. Então, para que às vezes você vai ficar nessa posição, né? Então, pensa, né? Pensa um pouco. Não dá para às vezes você querer tudo, tá? Querer pegar todas as movimentações. A ideia não é pegar todas as movimentações, é acertar algumas, tá? Você não precisa operar nem acertar o dia inteiro, tá? Beleza, Luciano, o mercado está desenvolvendo, o dia desenvolveu, olha, rompeu aqui, certo? Quando que isso daqui rompeu, Luciano? Esse rompimento aqui ele foi mais chato, né?
Aqui é um cup handle, né? É um topo arredondado, né? Um cup handle invertido. O alvo do cup handle, né? Para quem não sabe, ele é o segundo alvo, né? Esse é o alvo desse estudo, né? Então, o segundo alvo dele é aqui, ó, tá? Esse seria o alvo projetado dessa movimentação. Já estava abaixo do gap, tá? Beleza. Esse é o alvo do cup handle, né? Um fundo arredondado aqui, um topo arredondado nesse caso. Mas esse rompimento aqui, Luciano, dentro daquilo que você fala, onde que ele aconteceu? Cara, ele só aconteceu quando essa barra aqui fechou. Quando ele rompeu, ele já tinha dado o primeiro alvo. Só que aí, cara, vem as outras sacadas, né, do estudo. Aqui, ó, você tem o quê? Um microcanal. Beleza, ó, você já teve a oportunidade de participar do mercado, ele já tinha dado o segundo alvo, ele fez uma correção lateral, ele já tinha feito esse pequeno microcanal aqui, né, que era um pouco menor, depois corrigiu no tempo, e aí você teve uma boa barra de ignição, tá? Gatilho, só que a cara do fundo duplo, né? Aí fica um pouco mais arriscado. Mas você tinha o gap aberto aqui. A gente sabe que gaps, né, quando o mercado está a favor, e se você olhasse lá nos 60 minutos, ele estava mais vendido do que comprado, né? Você não está pensando só no 5, tá? Lá nos 60 minutos, esse dia aqui era mais vendedor, a maioria dos dias foi mais vendedor, né? E aí você teve outra barra com gatilho, rompimento. A maior parte do corpo dessa barra está fora, e essa barra ela tem pressão vendedora da abertura até seu fechamento, então ela é uma excelente barra de baixa. Então já tem 3 boas barras de baixa. E aí eu tenho uma quarta. Se eu tenho uma quarta barra de baixa, eu tenho aqui, pessoal, um microcanal. Correções serão vendidas. Microcanal migra para canal estreito. E aí eu podia conduzir a minha operação até alvos. Poderia até mesmo vender fechamento de alta, tá? Pensando na continuidade até o alvo do cup handle, tá? Por quê? Porque aí eu já tinha o rompimento real. Mesmo que eu tenha um stop, né, chato de manter, a maior probabilidade era que o preço viesse até o alvo. Então, é uma das maneiras de você entender a movimentação do preço. E aí você vai ter que fazer backtest até ficar cansado, para que você consiga, né, repetir, a calma em tempo real. E aí, Luciano, ele deu o primeiro alvo, deu o segundo alvo, deu o terceiro alvo? Sim, deu todos os alvos. E depois, né, ele continuou descendo, e agora? Ele rompeu aqui também, não rompeu? Tem gap aberto, tem até pullback, já praticamente na região de troca de polaridade. E aí você tinha aqui, ó, né, a possibilidade de primeiro alvo. E ele continuou, né, a níveis um pouco mais baixos. E aí você podia trazer esse rompimento para cá. E aí ele já não chegou, né, tá? Aí ele já não chegou. Então, nem tudo, né, vai ser explicado por conta disso daqui, mas você tem sempre maneiras de trabalhar rompimentos. E olha, a gente vai para mais um, tá? Isso daqui é um rompimento, concordo? É uma movimentação um pouco mais micro, certo? Mas você também pode trabalhar a projeção dela. Eu tenho rompimento, eu tenho gap aberto. Se eu tenho gap aberto e eu tenho rompimento, é um pivô, eu posso trabalhar aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Deu o terceiro alvo? Não, mas deu o segundo, tá? E aí travou nessa região de segundo alvo sem continuidade. Parou de renovar mínima, deixou fundos mais altos, começou a apresentar algum tipo de estrutura de alta. Aqui, pessoal, a gente conversou que canais de alta, né, canais como esse daqui, ó, canais de alta, tá? Geralmente são boas bandeiras de baixa. Por quê? Porque você tinha toda essa pressão gigantesca aqui, e aí você vinha, né, pensando em níveis de correção, tá? Essas coisas geralmente a gente posta lá no Instagram, para quem acompanha o canal sabe que isso aqui tá lá. Correção 38.2, né? O backtest do dia tá lá, porque eu acredito que para quem olha, né, os backtests ali, lê e tenta entender para fazer o próprio, né, acaba pegando, né, esse hábito. E isso daqui, cara, vai fazer uma diferença brutal, né, no teu futuro lá na frente, né, lá na frente. Quanto mais você repetir. Então pense que depois de excelente pressão vendedora, um canal de alta ele pode ser só uma bandeira de baixa. E apesar disso aqui, o mercado não chegou a desenvolver excelentemente bem esse canal não, tá? Mas não é porque ele não desenvolveu, né, excelentemente bem que vai mudar a tua linha de pensamento. Corrigiu até o 38.2. Era mais fácil você pensar que isso daqui ia ser revertido o tempo todo, você está pensando o tempo todo em reversão, ou você está pensando que essa pressão aqui ainda pode exercer algum tipo de pressão aqui, né? É mais fácil o mercado fazer isso aqui. E aí você volta para aquilo que o Brooks ensina, né? Aí você repete. Então, canais de alta podem ser boas bandeiras de baixa, assim como, né, aqui, ó, canal de alta, boa bandeira de baixa, canal de alta, boa bandeira de baixa, tá? Isso numa tendência de baixa, tá? Então pense nisso, tá? De maneira micro, de maneira macro. E aí o dia seguinte abre dentro dessa movimentação.
Ele abre, pessoal, testando um topo duplo, tá? Abre testando topo duplo, certo? Não teve continuidade. Como eu falei, a gente sempre está buscando continuidade. Ele abre, testa, fecha aqui embaixo. Opa, começou a ter um fechamento negativo. Segundo fechamento negativo. Terceiro fechamento negativo. Quarto fechamento negativo. São bons fechamentos? Não, são dojis, pessoal, esses dois aqui. Só que ainda assim, você ainda pode analisar isso aqui, ó. Tá tendo renovação de máxima, pessoal? O mercado está conseguindo fazer isso aqui, ó, gerar movimentos laterais ou ter algum tipo de força compradora? Ele consegue fazer máximas vir acima de máximas? Não, né? E aí você está tentando achar um rompimento, né? Afinal de contas, a gente sempre está tentando procurar um rompimento. Eu tenho uma máxima e eu tenho uma mínima. Se ele romper, meu primeiro alvo está bem aqui, ó. Se ele romper, meu primeiro alvo está bem aqui. Beleza. E aí você teve gatilho de venda aqui. Já tinha rompimento? Não, o pavio da barra está aqui, tá? Não adianta a gente querer esconder o pavio da barra. O pavio da barra tá aqui. Só que canal de alta tem a possibilidade de ser o quê? Bandeira de baixa. É o que a gente vem conversando. Então você já tinha uma certa perspectiva. Para quem acompanha lá no Instagram, as postagens, sabe que isso daqui está lá, né? Canal de alta tem a possibilidade de ser uma bandeira de baixa. Está escrito lá, né? Ou para quem acompanhou a postagem, já não lembro se eu postei no Story ou se eu postei direto. Acho que eu postei direto essa aqui lá, onde fica, né? Se eu estou pensando que isso daqui vai ser uma bandeira de baixa, né, eu poderia pensar em conduzir essa movimentação pelo menos até o segundo alvo disso daqui. Ó. Tá? Que daria aqui. Ó. Pegou muita coisa? Não, mas você pegou alguns pontos. Né? Se você entrou aqui, ó, olha, você ganhou em 5 minutos aqui, 220 pontos. E aí ele veio até o fundo duplo. Né? Ele veio até o fundo duplo, que ficaria praticamente na nossa região de terceiro alvo. E terceiro alvo, muitas vezes, ele corrige ou lateraliza. Tá? Fundo duplo, ó, com fundo anterior. E nesse dia, foi um dos poucos alvos de movimentação que teve. Porque aí depois ficou lateralidade. Né? Ó. Aí vira dojis. Olha a quantidade de dojis. Né? Olha a quantidade de barra sobreposta. Olha como é que tá as médias. Quando as médias ficam flats, alinhadas, pelo amor de Deus, não tenta buscar continuidade. Chegou em nova máxima, talvez ir para um tempo um pouco menor e tentar pegar uma L2 aqui, né? Não L1. L1 provavelmente você ainda vai passar um calor. Ele volta, sobe, tá? Mas uma L2, tá? Achar uma forma de entrar aqui num time frame um pouco menor, uns 2 minutos, quem sabe. Aqui você teve uma oportunidade de vender. Aqui você ainda pode vender. Por quê? Porque você está pensando em pegar, né, uma mínima. Você ainda tinha espaço para o preço desenvolver. Você não pode comprar aqui, tá? Aqui tem um gatilho de compra, né, Luciano? Tá, mas nesse gatilho de compra aqui, por que você não entra? Porque ele está exatamente no topo duplo, não tem espaço. Esse daqui, Luciano, por que você pensaria em vender? Porque eu tenho espaço e porque eu tenho a POC. Né? Eu tenho mais coisas. As POCs também são alvos em lateralidades. O mercado fica, né, batendo como um ping-pong, né, nessas regiões. E aí, né, médias continuam flats, ó, e o mercado fica, né, nessa loucura aqui. Tá? Ele foi para um extremo ao outro? Não. Ele está no meio do range. Eu preciso que ele vá ou para cima ou que ele venha para baixo. Para quê? Para que ele teste uma região, comece a falhar e comece um movimento contrário. Né? E aí, opa, ele começou a subir, Luciano. Começou a subir, ó. Você tem aqui algumas possibilidades de contar puxada, né? No intraday, você consegue contar, né? Que aqui ele tentou romper, falhou. Tentou romper, falhou. Tentou romper, né? Aqui eu tenho uma possibilidade de wedge. Sempre que ele tenta romper a nova máxima, ele tem falhado. Ele te apresentou isso aqui antes. Tentou romper a nova máxima, opa, ele está apresentando uma movimentação de falha. Então talvez, num time frame menor, eu conseguisse entrar ali um pouco mais rápido nessa movimentação. Por quê? Porque a ideia é você entrar próximo disso daqui, para você ter um stop menor e um alvo um pouco menor. Porque o alvo de rompimento, né, de falha de rompimento, né, em lateralidade, é o meio da lateralidade. Porque ele pode só chegar no meio e depois voltar. Ele não tem essa obrigação de ficar cruzando a tela de um lado ao outro, tá? Ele pode vir até o meio e voltar para fazer a nova máxima. E aí aqui você já tinha que estar saindo dessa movimentação, tá? Aqui a barra em si, né, foi uma boa 2BR, A localização é boa porque ela está já testando nova máxima, então você poderia entrar por contexto aqui, tá? E aí, né, a movimentação desenvolve com mais, né, uma perna de baixo, tá? Complexo, extremamente complexo isso aqui. Por quê? Porque, ó, ele fez nova máxima, não fez nova mínima. Aqui é um detalhe. Esse detalhe aqui, ó, ele podia te levar a pensar na possibilidade dele fazer isso aqui, ó, nova máxima. Tudo bem, só que aí depois ele faz nova máxima e esse detalhe poderia nos levar a pensar que aqui seria uma boa entrada. Para quê? Para que ele viesse fazer nova máxima de novo, tá? Para que, quem sabe, ele viesse fazer uma wedge perfeita de desenho aqui, né?
Mas ele falhou aqui onde? Na região da POC, na MM200. A gente tem razão, né, dentro daquilo que a gente estuda. Para a galera que tem acesso ao Trade System, sabe essa ideia da POC aqui, que ela é em lateralidade, suporte e resistência, em dias laterais, como a gente falou. Suporte e resistência, não rompeu, tenta romper, falhou. Né? Tentou romper, falhou. Tentou romper, falhou. Tá? E aí, né, ele desenvolve nova mínima. O que estava acontecendo? Com nova máxima ele falha, com nova mínima, quem sabe ele não pode falhar também. Né? Desenvolver mais alguma movimentação de alta. E aí fica aquela movimentação complexa. E aí aqui, né, se você quer operar isso daqui, por contexto você tem que dar um jeito de entrar baixo. E aí é contagem de barras. 1, L1, H1 né, aqui e H2 aqui. E aí você compra, seu stop está aqui. Se o stop pegar, você entrou por contexto. Né? Você não está entrando por gatilho, você está entrando por contexto. Certo? Por gatilho, muito provavelmente seria melhor você participar aqui a favor das médias. Né? Você está abaixo das médias. As médias estão atuando aqui com você como resistência. Né? Caso o preço volte a subir, né, se você vende tá, para essas movimentações, para pegar o quê? Níveis mais baixos do preço. Tá? Então, acabou né, desenvolvendo né, mais movimentação de baixa. E aí aqui né, a gente teve uma possibilidade wedge perfeita. Né? A mínima do dia, mínima mais baixa, essa daqui era mais alta, essa daqui é mais baixa que essa, e ela chega a essa daqui. Né? E aí você tem a possibilidade de wedge perfeita. Isso também foi um dos fatores né, que me fez gravar o vídeo, porque aqui né, era uma wedge. Né? A gente estava em uma possibilidade de wedge. Né? E apesar do modo rompimento, o wedge eu penso naquela possibilidade né, que ela pode gerar, ela tem melhor probabilidade para romper a LTB tá, do que a linha de canal, que é a linha de baixo. Depois, pessoal, de novo, né, repetindo aquilo que a gente fala, a gente tem o wedge, 1, 2, 3, com fundo duplo. O que a gente falou? Que o wedge com fundo duplo ainda é um setup de compra. Ainda é uma possibilidade de compra. Nesse dia, né, o mercado abre num gap de alta, tá? Gapzão de alta, tentando romper um fundo duplo. Olha como é que estavam as médias. A 9 está apontada para baixo, a 20 está apontada para baixo, a 50 está apontada para baixo. O mercado abre com gap de alta. Tava fácil de romper a 200 aqui e ir embora? Não, tá bem difícil. Pelo menos, pessoal, se ele fizesse só lateralizar, ele faria só isso aqui. Ó. Tinha que ficar fazendo lateralidade, para as médias tentarem realinhar. E aí ele vem e tenta fazer um rompimento né, da wedge, da mínima, depois da wedge. Wedge, fundo duplo. Tem algum fechamento aqui embaixo? Não. Né? Você até teve uma possibilidade de gatilho de venda aqui, só que, cara, aqui foi aquela venda lá do 60, né? Que você está vendo que você está lá no segundo alvo do 60, que você está ali numa região complicada. Para você entrar aqui só com um bom rompimento, né? Um rompimento com continuidade. É melhor você até esperar o pullback, porque aí você tinha toda essa projeção aqui, né? Para você entrar. Então você pega o primeiro alvo, o segundo alvo, tá? Dessa movimentação. Beleza, não rompeu. De novo, pessoal. O que é isso daqui? Bom fechamento de alta rompendo, bom fechamento de alta rompendo, bom fechamento de alta rompendo, bom fechamento de alta rompendo. Micro canal de alta. Aqui você já teve possibilidade de entrar, né? Aqui, um pouco antes, né? Nesse gatilho. Então você poderia ter comprado aqui, stop aqui. Onde que seria seu alvo, Luciano? Topo duplo. Por quê? Porque todo topo duplo é uma possibilidade de lateralidade. É um micro canal? Posso fazer parcial. Né? E aí, beleza. Eu vinha de uma movimentação de baixo. Ó. A gente está pensando em toda a movimentação. E aí eu estou só repetindo as coisas que a gente conversa sempre. Ó, eu tenho uma tendência, ó, o preço está trabalhando abaixo da 20, ele não consegue fazer um gap de média, não consegue. E aí, de repente, aqui, ó, quando teve esse fundo arredondado, né, porque se você coloca no 2 minutos, ou mesmo se eu ampliar um pouco essa movimentação aqui, ó, fica um pouco mais desenhado para vocês. E aí aqui vira né, a ideia do cup handle. E aí ele faz até a alcinha aqui, né? Aí fica o cafezinho aqui, que é uma delícia. Beleza. Micro canal, correção no tempo, né? E aí, quando ele faz o micro canal, ele já faz o gap de média, né, que são nossas duas barrinhas acima da média móvel de 20. Gap de média ainda seria um setup de venda, essa correção foi curta e rasa, na região dos 50%, né, que aí você pode trabalhar níveis de retração, né, na região dos 50%. E aí você tem aqui uma outra possibilidade né, de compra. Tá? Você teve essa, aqui não, porque aqui já testou o topo duplo, aqui sim, porque isso daqui já nos remete né, à continuidade, as médias já estão realinhando, você tem uma boa barra rompendo várias outras fechamentos anteriores tá, para continuidade.
E aí, quando rompe de fato, né, que é com gap, rompe quem? Esse topo. Aqui tem gap, né, com essas duas barras. E aí você pode trabalhar o alvo do cup handle. E aí o primeiro alvo do cup handle, ele faz uma correção, né, ele dá o primeiro alvo, faz uma correção. E aí ele dá o segundo alvo aqui, né, com essa barra, que deu uma ideia, né, no dia de ser uma barra climática. Ela gera só uma certa lateralidade por um tempo, mas depois tem um rompimento de novo. Mas gerou uma certa lateralidade por cerca de quase 4 horas. Né? Não teve um bom desenvolvimento de alta, nem um bom desenvolvimento de baixa. Como assim, Luciano, não teve bom desenvolvimento de baixa? Está aqui o fundo. Ó. Veio abaixo desse fundo? Não. Um monte de barra, né, por hora descendo aqui. Não conseguiu renovar a mínima anterior. E aí ele fica mais lateral mais um pouco, tenta ter continuidade, não renova a mínima. Tá? Então essa lateralidade ela fica mais ascendente, porque se ela não renova a mínima, como que ela vai continuar descendo, né? Se ela nem consegue renovar a mínima prévia. A mínima prévia que ficou não consegue ter continuidade. A mínima prévia que ficou não consegue ter continuidade para baixo. Tá? Então não tem como ele descer dessa maneira. Tá? Então cuidado para vocês não serem os primeiros a vender. Tá? Então aqui o mercado apresentou o gap de média. Isso daqui sinalizou a MTR, já teve continuidade, teve rompimento, teve alvos. Né? Teve primeiro, teve segundo, e aí depois ele teve também, né, o terceiro alvo dessa movimentação aqui, tá? Já mais para o final do dia, beleza? E aí, né, o dia, né, termina, né? E aí a gente conversou aqui, né, para sexta-feira, né, no fechamento do estudo, né, que a gente posta, que a gente tinha aqui uma possibilidade de wedge, né? Você tem aqui, ó, uma correção, duas, correção, tá? Três, né? Deixa eu só deixar aqui só no dia, né? Isso, tá correto. Tem uma puxada, tem uma correção, tem uma segunda puxada, tem correção, tem uma terceira puxada. Se eu ligar aqui, ó, o fechamento estava certinho, o wedge. O wedge, né, me dá, né, o pensamento de que a maioria das vezes essa movimentação ela vai romper para onde? Para baixo. Né? Até a gente faz algumas marcações, né, alguns desenhos, que são pensamentos. Abriu no gap de baixo, a média está tudo alinhada para cima, cara, é mais fácil ele subir, pensar em fechar o gap, ou falhar um pouco antes aqui, lateralizar, né, ou para depois descer. Por quê? Porque as médias precisam realinhar. Então se acostuma, né, com as mesmas médias, com os mesmos parâmetros, para que no futuro, né, isso construa mais sentido para você. Essa é uma das razões de eu não usar mais só a média móvel de 20, né, quando já fui brookiniano mais chato. Tá? E aí, se o mercado abre acima de uma falha de wedge, né, e, né, aqui você também já tinha tido a possibilidade de alvos, né, você já tinha segundo alvo aqui, tá, dessa movimentação, você tinha a possibilidade, né, já do mercado também abrir corrigindo. Só que o mercado ele sempre tem, né, as duas possibilidades. Então, se ele abre com uma falha de wedge, o que você vai pensar aqui? Você vai pensar em duas pernas de alta. Né? Se ele abre numa movimentação de baixa, uma lateralidade, para quem sabe, né, depois que as médias ganharem um ajuste não tão ascendente como quando estava, né, talvez uma movimentação de baixa. Tá? E aí, né, você tem que começar a pensar em alvos mais amplos. Né? E aí, ó, quando o mercado, né, continua, e aqui não tinha mais nada que fazia sentido, né? Aqui você tinha o primeiro alvo, né, que era praticamente onde o mercado já abriu, e aí quando ele continua, né, você tem a possibilidade de ter um segundo alvo, né, que é, mais uma vez, né, onde o mercado apresentou a possibilidade de correção, que é aquele segundo alvo lá dos 60, né, que vocês viram, também teve print lá, né, de possibilidade de correção a partir daqui. E aí repete a mesma coisa, Luciano, para corrigir gap de média, como falei da sexta-feira, ó, boa tendência, muito mais de 20 barras aqui acima da média. E aí eu tenho aqui, ó, duas barrinhas completas, gap de média. Ainda assim deu uma possibilidade de compra, né, para essa movimentação. Onde que o preço falhou? Na POC. Então eu tenho um topo mais baixo que falhou na POC. Então se eu vendo por aqui, eu tenho a possibilidade de tentar o quê? A nova mínima, né? Já que ele falhou em renovar a máxima, eu penso ele, quem sabe, renovar a nova mínima. Aí ele volta a subir, né? De novo, né? Ele vai falhando. Onde que ele está falhando? Falha na região de 61.8, se você quiser mais justificativas. E aí ele te deixa, né, algumas possibilidades de vender. Essas aqui são mais interessantes, né? Por quê? Porque ó, você tem um risco um pouco menor, né? E você tem um alvo mais interessante, tá? E, né, já para estudo de vocês, barras, né, com rompimento dos fechamentos anteriores com gatilho e barras não muito amplas, geralmente elas aceleram um pouco mais rápido, tá? A teu favor.
geralmente elas são melhores do que barras amplas, né? Quando você entra em barras muito amplas, né, geralmente fica mais tempo preso ali. Essas aqui, barras menores com gatilho e rompimento, geralmente elas desenvolvem melhor, tá? E aí pagou cerca de 300 pontos, 380 ali. Fez nova mínima, corrigiu. Por que você pensaria que ia corrigir? Porque já tinha feito isso aqui antes. Ó. O mercado fez nova mínima, corrigiu. Fez nova mínima, corrigiu. E aí o mercado ficou lateral, médias flat. Até que, né, ele começa, né, a desenvolver uma movimentação diferente. E aí você já está olhando a estrutura do dia. Agora você tem uma nova mínima, você tem uma nova mínima. E aí você tem as máximas, que para continuar subindo ele precisa renovar. Tá? Aqui ó, topo duplo. Né? E aí se ele rompe, né, esse topo duplo, ele te dá a possibilidade de alvo. Gap, alvo. Aqui, rompimento, né? Gap aberto, alvo. Né? Então, são possibilidades que vão se repetindo. Esse rompimento aqui, Luciano, ó, do começo do dia, tá? Quando que essa movimentação realmente rompeu? Aqui é falha de rompimento, aqui é falha de rompimento, aqui é rompimento. Aqui é rompimento, tem gap, tá? Então, ó, se você trabalha mesmo a primeira projeção do dia, sendo um canal amplo, aí aquilo é aquela questão do 15 minutos que eu falei. Toda essa movimentação que veio acontecendo aqui depois desse gap de média, lá no 15 só aconteceu aqui, ó. Tá? O gap de média no 15 minutos está aqui. E isso aqui é MTR do 15 minutos. Depois realmente uma reversão um pouco maior, porque aqui você está vendo a movimentação do 15 minutos. Tá? Rompimento, né? Veio deixar a possibilidade de alvo. Terceiro alvo, estava aqui na mínima do dia. Vamos ver se teve mais algum outro rompimento. Né? Opa, tem um rompimento dessa lateralidade aqui, Luciano. Aqui teve rompimento, não teve? Ó, primeiro alvo deu aqui, ó, de maneira rápida, prática, ali próximo da 200. Segundo alvo. Terceiro alvo, estava onde? Bem aqui, onde foi terminar o dia. Opa, Luciano, mas tem esse rompimento aqui também. Legal. Vamos tentar analisar ele também. O primeiro alvo dele estava aqui. Ó. Então ele deu várias formas de alvo, ó. Só que no tempo do mercado. Só que ainda assim, a estrutura do dia ela foi respeitada. Né? Tá? Topos cada vez mais baixos. Mínimas cada vez mais baixas. Tá? Opa, Luciano, e daí? Tem mais alguma coisa que você consiga ver aí? O que é isso aqui, pessoal? É uma possibilidade de wedge. O que você pensa, né, para a segunda, né, que a gente pode abrir algum tipo de repique de alta. A maior probabilidade é isso. Mas se romper, são duas pernas de baixo. Então você sempre tem as duas probabilidades, sempre pensando entre compradores e vendedores, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que eu me alonguei demais, cara, aqui falando com vocês sobre alvos. Eu vou falar sobre o dólar aqui, tá? De maneira bem breve, só para não deixar a galera que só opera dólar na mão. Tá? Dólar, a gente sabe que a gente está no fundo do canal, é uma região de difícil rompimento, né? A gente sabe, como a gente conversou já mais vezes do que menos vezes, o mercado rompe a LTB e não a linha de canal, tá? E aí você teve aqui uma L1, e aí você tem um doji, então a gente pode ter mais lateralidade por aqui, tá? Mais lateralidade. E aí pode até mesmo renovar mínimo. Lembra que isso aqui é um alvo, né? Pode até mesmo renovar a mínima, voltar, fechar aqui dentro e quem sabe numa L2, né, desenvolver uma movimentação talvez um pouco melhor de alta, tá? Já que essa daqui é a primeira L1 contra um microcanal, lembram? Apesar da localização difícil, né, de rompimento, você tem a mesma coisa, né? Não muda nada a ideia. Né? Você tem fechamento rompendo, fechamento rompendo, fechamento rompendo. 4 barras, meu cara, está no microcanal aqui. Isso aqui é uma L1, é mais fácil ter falha de L1 em continuidade do que reversão, né, de microcanal, tá? Volta em V ocorre menos, tá? Gráfico diário. Né? Gráfico diário, a gente tinha aqui, ó, muitas barras fechando abaixo da média móvel de 20, para quem lembra, né, dos vídeos. A gente conversou que essas duas barras sozinhas, né, apesar de parar numa região aqui, né, de possibilidade de lateralidade, né, que é entre 9 a 20, isso daqui não é, né, a melhor movimentação para você dizer que vai reverter. Tá? Essa barra aqui, esse fechamento, né, ele é um fechamento que dá muito mais possibilidade de continuidade, por quê? Porque ele é uma barra com o rompimento da barra anterior. Aqui fica mais a possibilidade de um M2S, né, que seria um setup de retorno em M20 e depois continuidade, né, para preço vir testar ainda níveis mais baixos. Tá? Então aqui, cautela. Tem um gapzinho aqui, deixa eu ver se esse gap foi fechado. Foi. Não foi. Faltou alguns ticks. Mas, como a gente falou, a barra do semanal foi um doji. Se a barra do semanal foi um doji,
essa semana, né, pode fechar, né, essa semana que vem ela pode fechar como um 2G novamente. Lateralidade pode gerar mais lateralidade, então você tem que pensar nisso. Só que aí você tem que trazer esse pensamento para o diário. Aqui no diário, eu tenho que ter muita cautela para não vender tão aqui embaixo, porque se for lateralidade, ele pode bater aqui, meu cara, e voltar a subir. Se for lateralidade, ele pode fechar o gap aqui e voltar a descer. Pode fazer um topo duplo, algo próximo, voltar a descer, e aí renovar mínimo, tá? Então, se você tem um pensamento de lateralidade no semanal, você sabe que você tem 5 barras aqui que pode te gerar movimentos, né, de sobe e desce, tá? Então, cuidado com isso daqui, beleza? Aqui, né, a gente já tinha, né, aquela possibilidade de rompimento, né, aqui, ó. Você liga a mínima, né? Tem uma mínima mais baixa, rompeu. Tem gap aberto aqui, tá? Só que já deu alvo também, né, pessoal? Vocês lembram aqui, né, que a gente já conversou, tem o primeiro alvo. Aí tem o segundo, né, que está um pouco mais abaixo aqui, tá? Segundo alvo, muitas vezes é atingido, né? Lembrem disso, né? Segundo alvo, muitas vezes é atingido. Então, quem sabe, né, até mesmo um segundo alvo aqui para essa movimentação. Só que quanto mais linhas você liga, né, mais você chega em possibilidades, né? Acho que essa daqui é mais antiga, né? Ela vem dessa outra movimentação aqui, ó. Essa aqui, que é a do semanal que eu acabei apagando, né? Aqui é fundo, né, nesse canal, do semanal. E no semanal ele não rompeu, né? Que é aquela movimentação que vocês estavam vendo lá, tá? 60 minutos. Nos 60 minutos a gente conversou aqui, né? A partir do momento que ele renova um ponto de inflexão de wedge, né, que aí ele estava aqui, né, se ele renovasse esse ponto de inflexão, ele entraria na possibilidade de quê? De lateralidade, né, ou reversão, tá? Lateralidade é o mais comum, reversão acontece menos, tá? O dólar, pessoal, não vou comentar ele nos 5 minutos, porque vai ficar muito tempo. Até pude participar de operações no dólar essa semana, mas senão esse vídeo vai ficar muito longo e tem mais algumas coisas ainda para resolver, tá? Mas, só para vocês relembrarem, né? Toda uma tendência de baixa. Quando que essa tendência de baixa ganhou um primeiro potencial de lateralidade? Quando teve o gap de média. Se vocês voltarem no gráfico de vocês aí, ó, uma centena de fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, né, uma tendência bem longa. E aí aqui, ó, o primeiro gap de média. Tá? Nossas primeiras duas barras aqui com gap de média. E aí iniciou a possibilidade de lateralidade, onde você poderia pensar em comprar baixo. Tá? E aí quando tem, né, rompimento para cima, depois disso daqui, aí você começa... Né, na verdade, antes não teve rompimento algum, né, para cima. Veio topos cada vez mais baixos. Só teve realmente movimentação de alta depois do gap de média. Né? Então depois do gap de média, né, teve uma outra possibilidade, uma wedge um pouco menor. Né, e aí o ponto de inflexão dessa wedge, né, já estava aqui, ó, né, que aqui acaba sendo o ponto de inflexão desta wedge. Aqui, ó. Uma, né, duas, tá? Quando volta a subir, ó, aqui está máximo. 3 puxadas. E aí ele rompe, né, com gap. Rompeu com gap. Eu posso projetar só essa movimentação aqui, ó, para cima, do rompimento que eu tive. Então o primeiro alvo dessa movimentação estava aqui, o segundo alvo dessa movimentação estava aqui, o terceiro alvo dessa movimentação estava aqui. Ele confirmou um outro rompimento, eu vou trabalhar esse outro topo aqui, ó. Tá? Primeiro alvo dessa movimentação, segundo alvo dessa movimentação já estava aqui, terceiro alvo dessa movimentação estava aqui. Opa, ele rompeu esse outro topo aqui, Luciano. Eu acredito que aqui já tem gap. Opa, está correto. Então já tem aqui, ó, uma possibilidade, né, de segundo alvo, tá, para essa movimentação. Certo? Então aqui, né, você tinha uma possibilidade de segundo alvo para essa movimentação. Segundo alvo, muitas vezes o que acontece? Correção. Né? E aí já está vindo um movimento muito mais forte de baixa. E daí, Luciano, esse movimento muito mais forte de baixa, ele vai voltar para uma tendência de baixa? A gente não sabe. A gente sabe que ele está em cima do 61.8. Ele ainda não teve continuidade, né, após esse 61.8. Tá? E todo esse movimento, né, aqui de correção, né, se você pegar ele aqui frente a toda essa perna aqui, ó, a gente está só ampliando aquilo que a gente fez. Não corrigiu nem no 38.2. Né? Então, mesmo que essa movimentação se desenvolva por um tempo, né, gerando até mesmo a possibilidade de lateralidade, isso aqui se torne um canal de alta, e esse canal de alta ainda pode ser uma bandeira de baixa. Tá? Por quê? Porque a pressão maior é essa. Tá? Então, a pressão maior é essa. Apesar de ter a possibilidade, né, de ter uma movimentação de alta,
Tem um gap aberto aqui também, tá, pessoal? Gaps abertos são bem relevantes. Em movimentações de lateralidade. Às vezes ele fecha esse gap e volta a subir, tá? As médias não estão, né, completamente alinhadas ainda para uma movimentação forte de queda. Então, a partir daqui, você até pode ter uma movimentação maior de alta. Você teve aqui, ó, uma L1, tá? L1, tô no fundo, tô no 61.8. Mais um pouco de lateralidade, uma L2 aqui pode gerar uma movimentação de alta de novo, tá? Então, atenção a isso daqui. Por quê? Porque a gente viu alguns pontos de inflexão de wedge serem renovados, tanto desse micro, né, como também dessas 3 puxadas aqui. Tá? Então ele já renovou. Então aqui agora passa a ser um mercado bilateral. Né? Possibilidade de compra abaixo, né? Não participar de movimentações aqui no meio, participar de movimentos aqui de alta, exceto se, né, isso daqui desce dessa maneirinha aqui, ó. Aí é micro canal, aí talvez não seja nem tão interessante você comprar aqui embaixo, tá? Aí é melhor esperar um pouco mais, às vezes é melhor não participar disso daqui, de compras, né? E se romper, né, claro, toda essa projeção aqui para baixo. Se vocês analisarem, pessoal, por que fica mais difícil de romper e por que se torna o mercado lateral? Vocês perceberam quantos alvos a gente trabalhou? Pensa nisso aqui, pensa junto comigo. Eu vou tirar um pouco o zoom. Ó, tirei um pouco o zoom, certo? Digamos que você vá assistir o rompimento dessa mínima aqui. Ó. Olha onde é que está o primeiro alvo disso aqui. Ó. Em 4694. Esse é o primeiro alvo, é o de maior probabilidade. Olha onde é que está o segundo alvo dessa movimentação, que seria o alvo que o Brooks usaria para o rompimento dessa lateralidade. 4648. Se romper é isso daqui, tá? Se romper é esse aqui o alvo. Então vocês têm que pensar nisso. Vai ter defesa aqui, tem comprador aqui embaixo, encontrou comprador aqui embaixo, pode encontrar comprador aqui de novo. Então, aqui você não pode estar pensando em vender de maneira muito forte, beleza? Então, devido à atenção, se for romper, precisa de gap no 60. Aí sim você pode prolongar um pouco mais a sua operação lá nos 5 minutos, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção aí. Desculpa pelo vídeo longo, mas acabei optando por trabalhar um pouco mais ali a questão de alvos com vocês, que eu acredito ser relevante para o crescimento de vocês também, beleza? Forte abraço, bom final de semana aí para vocês. Valeu, até mais.